está começando a ciclar aquele ambiente. Tá, e como é que vocês estão fazendo? A gente está chegando lá com o trator, tirando com o trator tudo, jogando no caminhão e levando para o outro lado. Ah, e você sabe o que está acontecendo no ambiente que está ali? Não, a gente está tirando o lixo dali, sim, mas como consequência, o clorume está indo todo para o lençol freático. E você está recebendo isso como uma herança involuntária. Mas como está indo? Eu estou retirando todo o lixo que está ali, mas ao longo dos 10, 20, 30 anos que aquele material ficou metabolizando, ficou se transformando ali, você não está tirando isso, você está tirando o dejeto sólido, o resíduo sólido, e não sabe o que vai acontecer ali. Nós temos um exemplo numa cidade aqui próxima, que eles estão reestruturando um desses lixões antigos, e a proposta é na área, que é uma área significativa, que a partir do momento que se retirar aquilo ali, se faça uma creche. Eu estou substituindo um lixão por uma creche. Estou removendo todo o lixo e ali eu vou instituir um local para facilitar, para melhorar a qualidade de vida dos trabalhadores que precisam se deslocar, precisam se afastar de casa e vão ter onde deixar seus filhos. Não é interessante isso? Não é uma metodologia adequada? Você está tirando e dando conforto à população. Não sabe exatamente o que pode acontecer com as crianças que estão ali. Mas eu posso resgatar a outra frase interessante aí, que para mim, para eu como biólogo, né, é um ano interessante porque seria o ano da evolução. Charles Darwin, outro cientista renomado. E Charles Darwin, vou utilizar alguns exemplos do professor Pablo, Charles Darwin já dizia o seguinte: apenas os mais fortes sobrevivem. E nós estamos, na medida do possível, exercitando esse chavão. Apenas os mais fortes sobrevivem. E da onde é que ele tirou essa informação? Ele tirou essa informação de um livro escrito por Thomas Malthus, em 1780, no qual ele falava que a população mundial está crescendo num ritmo exponencial e a quantidade de alimento, de subsistência produzida está crescendo num ritmo linear. Como consequência, nós vamos ter muito mais população do que alimento. E como fazer para resolver isso? Como fazer para resolver isso? Eu vi há pouco aqui, no mapa de distribuição produtivo de Santa Catarina. Nós estamos numa área eminentemente agroindustrial, onde nós temos um grande crescimento da agroindústria e não só da agroindústria, mas todos os insumos que são utilizados para viabilizar esse crescimento que precisa ser exponencial e não linear. Qual o reflexo disso na nossa qualidade de vida? Para eu ter um crescimento significativo, já que eu não tenho preocupação da manutenção da qualidade de solo, da qualidade de água, eu tenho que lançar mão do uso de insumos agrícolas. Esses insumos agrícolas cresceram entre a década de 60 e a década de 80, quase 400%. E a nossa produção efetiva cresceu em torno de 5 a 10%. Opa! Então eu estou utilizando de uma ferramenta química significativa e não estou tendo a resposta adequada para viabilizar ou para tirar proveito para as populações. E qual é o reflexo disso nas nossas comunidades? Voltando então, eu tenho lá que o meio ambiente, que é tudo isso que está acontecendo, é o mundo, é o espaço, é o ambiente, ele é dinâmico, muda constantemente e, como consequência disso, as atividades do homem estão em intensa transformação. E como é que eu consigo visualizar isso do efeito humano? O que o meio ambiente em constante transformação me mostra a respeito do comportamento humano? Voltando um pouco no tempo lá, a gente tem lá mudanças provocadas. O hábito nômade, 10 mil anos antes de Cristo. Há 12 mil anos atrás, nós tínhamos hábito nômade. O que isso significava? Uma comunidade humana com hábito nômade. Opa, é verão, eu cheguei aqui, estão frutificando, estão florindo e eu vou ficar aqui por um período. Está mudando a estação? Recolhe o acampamento e vamos partir por outro local. E com isso eu vou fazendo o quê? Eu tenho a atividade humana sendo educada a fazer o quê? A tirar o proveito do ambiente que ele está, sem se preocupar em manter aquele ambiente por uma próxima estação. Então nós não tínhamos uma característica assim, de
montar um ambiente, de instruir um ambiente, de construir um local para que eu tenha o desenvolvimento humano e tenha a retirada do proveito disso. Eu tenho aqui, quando eu comecei a ter 8.000 anos depois desse hábito nômade, lá com os romanos, a formação de arquedutos. 2.500 anos atrás. Se a gente for pensar em arquedutos, vamos voltar 300 anos, os arcos da Lapa, lá no Rio de Janeiro, que nada mais são do que arquedutos, que era a garantia de trazer o quê? Água potável para o centro urbano e para a sobrevivência das pessoas que estavam ali. Então, passei a ter um mecanismo de aproveitamento, de melhoria, de condicionamento da população em uma única região, mas aí eu tenho como outra consequência, né? Eu comecei a formar essas pessoas, ou manter essas comunidades em um local fixo, e como consequência disso eu passei a ter a produção de esgoto, de dejetos, que aqui em Santa Catarina a gente trabalha esses dejetos antigos como sambaquis, né? Que estão ao longo de todo o nosso litoral, até metade do estado. Então, nós temos grandes concentrações de dejetos alimentares, dejetos produtivos dessas populações, que são sambaquis. E eles nos contam um pouco de história, porque essas sambaquis são caracterizados por populações extrativistas, né? Eles vinham e exploravam o máximo possível que tinha daquela região, até que ela não conseguia mais comportar o crescimento da população, porque a população estava ali em franco progresso, e depois disso iniciava-se a migração, e eu passei a colonizar grande parte da nossa região com esse processo. E a partir disso, dessa ideia de evolução da conquista humana, da exploração humana, da interação humana, então eu pensei em começar a trabalhar um pouco a ideia de meio ambiente, trabalho e saúde. Isso é importante porque o trabalho envolve uma apropriação da natureza, aquela mesma natureza que deveria ser a nossa herança, deveria ser a nossa propriedade, porque nós fazemos parte da natureza. No outro modelo, eu tenho, para a exploração dessa apropriação da natureza, eu tenho processos produtivos. E esses processos produtivos, com o crescimento da população humana, que ela é significativa, que ela é exponencial, como a gente viu, eles acabam produzindo situações de risco. Por quê? Ele afeta trabalhadores que estão envolvidos nesse mecanismo, trabalhadores envolvidos, seja com a questão física, seja com a questão sanitária, seja com a questão nutricional, e afetam as populações vizinhas que vão herdar tudo isso. E, como carro-chefe da nossa região, eu vou ter aqui agricultura e saúde. Bom, se a gente for pensar aqui na nossa região, grande parte dela está relacionada à agricultura, à exploração agrária e o crescimento das pequenas produções, pequenas populações, pequenas comunidades. E nós utilizamos, aí eu vou fazer um relato de informações que eu acabei, com alguns alunos, nós acabamos colhendo na nossa região, sobre a exploração e a utilização de agrotóxicos, agroquímicos e biocidas, e das características carcinogênicas, mutagênicas e teratogênicas que eles apresentam. Isso é interessante porque nós, na nossa região, nós utilizamos muitos agrotóxicos. Esses agrotóxicos são despejados sobre as plantas ou sobre as regiões que nós estamos cultivando, e ele pode partir por um processo normal de escoamento e atingir os corpos d'água, pode, por lixiviação, chegar aos lençóis freáticos, o corpo subterrâneo, por evaporação ele volta para a atmosfera e daí acaba ciclando, voltando a essa situação, ao nosso manancial de água e sendo incorporado para a fauna aquática associada, da qual, como nós prezamos qualidade de vida, nós de vez em quando saímos, quando temos uma oportunidade, para pescar, para nos divertirmos, para ir num pesca e pague, vamos lá e vamos capturar esses animais